Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para a nossa primeira videoaula da disciplina de Física 6, não é? Bom, sobre o que vamos falar? Isso eu já tinha adiantado no nosso vídeo introdutório, nós vamos estudar a respeito do magnetismo. Então, meu objetivo com esse vídeo é apresentar esse estudo do magnetismo. Apresentar não, isso eu já fiz. Iniciar esse estudo do magnetismo. Bom, dessa vez eu não vou fazer uma videoaula com slide. Bom, primeiro porque como é curto, acho que eu consigo explicar para vocês sem a necessidade de ficar mostrando slides. Eu acho que dessa forma fica melhor, porque aí eu converso com vocês olhando meu rosto, acho que fica um pouco mais fácil de entender, tá? Apesar que eu vou tentar fazer umas edições no vídeo para complementar a explicação. Mas eu vou deixar um arquivo, um texto, para vocês consultarem referente a esse assunto que eu estarei explicando para vocês. Então, o objetivo é o início do estudo do magnetismo. Primeira coisa, de onde que surge esse magnetismo? De onde que vem? Se a primeira coisa, quando fala de magnetismo, vem à cabeça de vocês for ímã, significa que vocês estão fazendo uma correlação correta. Sim, o ímã ele é o principal instrumento quando estamos falando a respeito de magnetismo. O ímã ele carrega em si propriedades magnéticas. E como é que a gente sabe que o ímã carrega essa propriedade magnética? Porque ele é capaz de atrair alguns tipos de material específico. Não qualquer material, mas alguns materiais ele é capaz de atrair. E eu acho que vocês já pensaram aqui, professor, mas não é metal que ele atrai? Sim, esses materiais que o ímã atrai são metais, mas não é qualquer tipo de material, tá? Depois eu vou estar comentando com vocês quais são os tipos de materiais, mas em geral são metais, tá? Que são capazes de ser atraídos por outros materiais com capacidade magnética. Bom, e de onde que surge essa palavra ímã? Bom, a palavra ímã, ela vem do francês, aimant, que significa amantes, exatamente por conta dessa propriedade de atração. Muito romântico e de uma certa forma correto, porque os fenômenos magnéticos, eles começaram a ser observados a partir de um tipo de minério que conseguia atrair outros tipos de materiais. Materiais pequenos, mas ele tinha essa capacidade. Esse elemento, esse minério, ele foi encontrado primeiramente numa ilha grega, a ilha de Magnésia. E o fenômeno acabou adquirindo o nome magnetismo por conta dessa ilha. E o nome desse minério ficou conhecido como magnetita exatamente por causa disso. Só que é um minério natural. Sim, existem ímãs naturais, que é o caso dessa magnetita. Bom, e a capacidade dele adquirir essa propriedade magnética, eu acho mais para frente, depois vocês vão entender um pouco melhor, eu vou estar falando um pouco mais para vocês, tá? Mas é isso, o magnetismo tem esse nome e o fenômeno magnético tem a ver com essa capacidade de atração. Engraçado, porque vocês já viram isso, não é? Em Física 5, propriedade de atrair ou repelir materiais. Isso na eletricidade. Vocês viram essa capacidade de atração também. Lembra quando se aproxima corpos que possuem cargas iguais ou cargas diferentes, você tem um diferente tipo de interação? Isso teremos no magnetismo também, a capacidade de atração ou repulsão. Então imaginem dois ímãs. Se vocês pegarem esses dois ímãs e aproximar, dependendo da forma como você os aproximar, você pode ver uma atração ou pode ver uma atração ou uma repulsão entre eles, tá? Essa é uma característica incomum que a gente tinha com a eletricidade, tá? Só que nós temos diferenças básicas, tá? A primeira delas é que na eletricidade nós temos essa força elétrica de atração e repulsão dependendo da carga elétrica. Conforme o corpo possui a carga, ele possuirá essa capacidade de atrair ou repelir o outro corpo. E nós temos dois tipos de carga, a carga positiva e a carga negativa. Então a capacidade de atração depende do que você aproxima. Lembra, se você aproxima iguais tem a repulsão e se aproxima opostos tem a atração? Isso na eletricidade. Então se eu aproximo
corpos que têm cargas iguais, eles se repelem. Se eles tiverem cargas diferentes, eles se atraem. No caso do ímã, ele não possui carga, mas ele possui uma propriedade magnética. E a propriedade magnética, ela possui um dipolo também. Só que no ímã chamaremos de polos magnéticos. Então o ímã ele não possui carga magnética, ele possui polos, tá? E esse polo, ele vai ter nomes também, polos que são opostos, tá? Um polo chamaremos de polo norte, o outro polo será o polo sul. Assim como na eletricidade a ideia da carga positiva e negativa dá uma ideia de oposição, contrariedade, no magnetismo também. Polo norte e polo sul é para dar uma ideia de polos opostos, tá? Então, se eu tenho dois ímãs, se eu aproximar polos opostos, eu tenho a atração desses ímãs. Se eu tentar aproximar polos iguais, você vai ter uma repulsão. Vai ser difícil você juntar. Se o ímã for fraco, você fazendo muita força, você consegue juntar os dois polos. Mas na hora que solta, você vai ver que eles vão se repelir, tá? Bom, essa é uma relação de igualdade que a gente vai ter na eletricidade e no magnetismo. Essa questão da possibilidade de força de atração e repulsão, tá? Só que na eletricidade a gente consegue separar as cargas. Eu posso ter na minha mão uma carga positiva e na outra mão uma carga negativa. No magnetismo isso não é possível. Eu não consigo separar os polos de um ímã. Se eu quebrar um ímã no meio, eu não vou ter polo norte numa mão e polo norte na outra. Se eu quebrar o ímã no meio, eu vou ter dois ímãs. Onde quebrou, se transforma em polos opostos. De forma que o ímã sempre tem polo norte e polo sul. Você não consegue separá-los, tá? Esse princípio é chamado de princípio da inseparabilidade dos polos de um ímã. Se você for quebrando o ímã, quebrando cada vez mais, você vai ter ímãs cada vez menores, mas sempre tendo polo norte e polo sul no mesmo ímã, tá? Bom, por que que acontece isso? Essa chamada inseparabilidade dos polos. O ímã, ele tem a característica magnética do ímã está relacionada com a matéria também, com o elétron. O elétron ele possui uma propriedade que é chamada de spin. A palavra spin do inglês tem a ver com giro. Na prática, hoje a gente sabe que não é necessariamente um giro, tá? É uma característica do elétron. De forma que o elétron ele pode ter um pin para um lado ou um pin para o outro. De forma que você tem uma orientação. Então, cada elétron, ele vai, por conta desse spin dele, você vai ter uma orientação. Um corpo, no seu estado natural, ele vai ter elétrons aleatórios e o spin dele apontando para lados distintos. Um corpo que possui uma característica magnética, um ímã, por exemplo, é um corpo que possui os elétrons com os spin todos alinhados, de forma que ele vai ter uma orientação nesse spin. E isso vai fazer com que o corpo tenha uma orientação magnética, tá? De forma que teremos, então, um corpo magnetizado, tá? O polo sul é o polo por onde entram as linhas de campo magnético e o polo norte é por onde saem as linhas de campo magnético. Tá? E por que um corpo, por exemplo, um pedaço de ferro, ele é atraído pelo ímã? Quando você aproxima alguns tipos de materiais do ímã, esse material ele não é um ímã, mas ele possui essas características magnéticas. Quando aproxima do ímã, elas se alinham com o ímã e por isso que o pedaço de ferro acaba sendo atraído para o ímã, tá? De uma certa maneira, podemos afirmar que o ferro, quando ele se aproxima de um ímã, ele se transforma num ímã temporário. Ele fica com as características magnéticas do ímã, tá? Aliás, uma experiência que é bacana vocês fazerem com clips. O clips, quando você coloca ele no ímã, ele fica grudado. Aí você pega outro clips e não coloca no ímã, coloca em cima do outro clips. E ele fica grudado no outro clips. Aí você vai colocando outros clips e a hora que você vê, você tem uma correntinha de clips, um grudado no outro. Eles não estão grudados no ímã, estão grudados um no outro. Aí você separa o primeiro clips do restante do ímã e eles ficam um tempo grudados.
Aí você olha, vê que divertido, dá um sorriso e de repente os clipes caem. Por quê? Porque eles perdem a orientação magnética e com isso perdem a magnetização depois de um tempo, tá? Se você tiver um campo magnético muito intenso, ou seja, um ímã muito potente, e deixar um corpo com que tenham essas características muito tempo nesse ímã, ele pode sim adquirir uma carga magnética. Uma carga magnética não existe, né? Mas uma característica magnética permanente. Aliás, os minérios que eu comentei no início do vídeo, magnetita, elas adquirem essa orientação magnética devido ao campo magnético do planeta Terra, tá? Fica muito tempo sob influência desse campo e depois de um tempo eles se transformam em ímãs permanentes, tá? Mas não é qualquer tipo de material. Existem materiais que têm uma facilidade em adquirir essa orientação magnética e permanecer com a propriedade magnética, como o ferro, por exemplo. O ferro é um desses tipos de materiais. Esses materiais que têm uma facilidade em adquirir a mesma orientação do campo magnético são chamados de ferromagnéticos, por causa do ferro mesmo. Tá? Esses materiais, ao aproximar de ímãs, eles facilmente adquirem a mesma orientação do ímã e por isso que são fortemente atraídos. Tá? Outros materiais não têm uma facilidade em adquirir essa orientação, como o alumínio, por exemplo. O alumínio, você não percebe uma atração em relação ao ímã porque ele não é ferromagnético. A orientação dele é uma orientação magnética que ele adquire, ela é muito fraca e insuficiente para você perceber com um ímã comum. Você precisaria de um ímã muito potente para que o alumínio ele fique grudado no ímã. Tá? Esse tipo de material é chamado de paramagnético. Tá? E existem outros tipos de materiais que eles adquirem uma orientação contrária à do ímã. Sim, contrária, eles são repelidos do ímã. São chamados de diamagnético. Só que essa orientação oposta, ela também é muito fraca. Então, para você observar esses materiais, você precisaria também de um ímã extremamente potente. Bom, gente, era isso que eu inicialmente gostaria de discutir com vocês. Sobre ímãs e campo magnético também, eu comentei a respeito do campo magnético da Terra. A Terra, então, possui um campo magnético? Vocês já pararam para pensar como é que funciona uma bússola? Pois é, mas não falarei com vocês nessa videoaula. Contudo, no material que eu disponibilizei para vocês, fala a respeito desse tema. Então, consultem o material, deem uma lida no material de texto que eu estou enviando para vocês após essa videoaula. Ok, gente? Bom, por hora é isso então. Bom estudo a todos vocês.